Olá, pessoal. Vamos corrigir os exercícios sobre os anelídeos. Já temos aí logo na figura os representantes principais desse filo, né? Filo anélida, as minhocas e as sanguessugas. Então vamos lá corrigir os exercícios propostos número 1. Um animal com tubo digestório completo, sistema circulatório fechado, sangue com hemoglobina e hermafrodita. Só pode ser quem, né? Só pode ser a minhoca. Nós estamos, inclusive, estudando sobre elas. Então, a resposta aqui é a letra A. Um determinado animal monóico apresenta clitelo, moela, nefrídeos, cerdas, circulação fechada e respiração cutânea. Utilizando essas informações, responda: qual é o nome deste animal e a que filo ele pertence? Então, novamente, nós estamos falando da minhoca e ela pertence ao filo, né, Annelida. E eu até acrescentei a classe, que é a Oligoqueta. Letra B. Cite um exemplo de outro animal do mesmo filo, mas de diferente classe. Então, podemos colocar aí a sanguessuga, que também pertence ao filo Annelida, classe Erudíneo. 3. Num passado não muito distante, um tipo de animal era vendido em barbearias e em boticários para fazer a sangria. Acreditava-se que a sangria feita por esses animais podia curar uma grande série de males que afligisse uma pessoa. Que animal era utilizado e qual filo pertence? Então, nós estamos falando aí das sanguessugas e pertence ao filo Annelida. Então, elas são utilizadas até hoje, em cirurgias. Então, passado não muito distante, elas eram utilizadas para fazer a sangria, que ela retirava um pouco de sangue, aí as pessoas achavam que isso baixava a febre, que tirava algumas doenças, Só que não é tanto assim. Mas elas ainda são utilizadas em algumas cirurgias pela a saliva dela, ter ali algumas enzimas que podem ser usadas como anticoagulante e assim por diante, tá? Então, ainda são utilizadas nesse ramo. 4. O intestino da minhoca apresenta internamente, na sua parte posterior, uma dobra denominada tiflossole, cuja função é aumentar a superfície de absorção dos nutrientes. Já é a resposta aqui, já é a letra A. Então, essa estrutura denominada tiflossole justamente tem essa função aqui, de aumentar a superfície de contato com os nutrientes. Questão 5. Indivíduos hermafroditas costumam garantir a variabilidade genética através de que tipo, de procedimento? Brotamento não garante material genético, variabilidade genética, porque brotamento o indivíduo vai se fazer o quê? Reprodução do tipo assexuada. Partenogênese só vai ter o material genético da fêmea. Autofecundação, estrobilização, tudo isso aqui não garante a variabilidade genética. O que vai garantir a variabilidade genética é a fecundação cruzada, onde vai ter ali dois indivíduos que vão estar trocando material genético, e aí sim vai ter a variabilidade, ok? Então a resposta aí é fecundação cruzada, letra E. Tiflossole e secos intestinais são estruturas presentes no tubo digestório de alguns animais. Nos seres humanos, suas funções são desempenhadas, Então, a tiflossole, lembra que a gente viu na questão anterior? Ela aumenta a superfície de contato com o alimento para garantir maior absorção. Qual é a estrutura análoga nos seres humanos que proporciona a mesma função e também presente no tubo digestório? São as microvilosidades intestinais. Então, no intestino, ele é cheio de dobrinhas, principalmente a membrana, uma estrutura de membrana
que faz também aumentar a superfície de contato com o alimento, garantindo maior absorção. Então a resposta aqui, ó, é pelas vilosidades e microvilosidades intestinais, ok? Então tem a função, né, semelhante ao tifossole. Questão 7. Vermes segmentados marinhos, limínicos e terrestres, triblásticos, celomados, com segmentação metamérica e apresentados como artrópodes. Trata-se de, então, estamos falando aqui, né, aparentados, né, como artrópodes, estamos falando aqui com os anelídeos, que é o assunto que nós estamos estudando nesse capítulo. Tá? Então, eles possuem todas essas características descritas aqui no enunciado. Então, na questão 8, é só para completar, eu até já coloquei aí, né? Nas minhocas, a fecundação é externa e o desenvolvimento é direto, ou seja, não tem a formação de larva. Então, ali a minhoca tem aquela estrutura que é o clitelo, vai formar um casulozinho que vai abrigar os gametas, masculino e feminino. E ali dentro eles vão, né, se encontrar, formar o zigoto, e quando tiver no momento de nascer ali os filhotinhos, já nasce diretamente as minhoquinhas jovenzinhas, não tem larva de minhoca, tá? Então a fecundação é externa, porque acontece fora do corpo, né, dentro desse casulo feito pelo clitelo, e o desenvolvimento é direto, porque não tem estágio larval. 9. A hemoglobina é um pigmento vermelho dissolvido no plasma sanguíneo das minhocas. Sua função é a mesma que no caso das hemácias, né, dos mamíferos, transporte de gases. Então, a resposta é a letra A. Só que aí tem uma diferença, né? A hemoglobina, nesse caso aqui, vai estar dissolvido no plasma sanguíneo. No caso dos mamíferos, fica a hemoglobina, também é um pigmento vermelho, com a mesma função, só que fica dentro das hemácias, tá? Então, cuidado para não confundir isso aí. Questão 10. O sistema circulatório de plateumintos, nematóides, moluscos e anelídeos é respectivamente o quê? Então, os de plateumintos, né, não tem sistema circulatório, então é ausente. Nematóide também não tem, também é ausente, tá? Os moluscos, o sistema deles circulatório, no caso, é aberto. E no caso dos anelídeos, fechado. Então, a resposta aqui é a letra C. A sustentação do corpo é fundamental para que um animal possa interagir no seu habitat e atuar em seu nicho ecológico. A minhoca é um organismo integrante do grupo dos anelídeos e apresenta sustentação corporal por intermédio de um esqueleto do tipo hidrostático, tá? Que ele tem esse sistema que um líquido fica ali dentro do celoma, circula, né? Nesse líquido a gente chama de hidrostático, então é um esqueleto hidrostático, para fazer o movimento, né, que ela faz para se locomover, ok? Então é através, né, desse líquido do celoma que fica ali, que faz com que ela consiga se movimentar, e o nome é esqueleto hidrostático. Questão 12. Os vegetais precisam respirar. Para tanto, eles absorvem gás oxigênio do ambiente. Essa absorção ocorre principalmente através de suas folhas e de suas raízes. Assim, o solo precisa ter certa quantidade de ar para que as raízes possam absorver o gás oxigênio. Considerando esse aspecto, podemos afirmar que as minhocas prestam um importante serviço ecológico, pois contribuem para o arejamento do solo.
As minhocas estão sempre cavando túneis e revolvendo a terra à procura de restos orgânicos, dos quais se alimentam, deixando a terra fofa e arejada. Além disso, esses túneis facilitam a drenagem das águas das chuvas. Em solos muito duros, normalmente não há minhocas, principalmente porque ali elas não conseguem cavar suas galerias. Não existindo esses animais, a terra terá menos humus e menos gás oxigênio e, portanto, oferecerá menos recurso para a vida vegetal. Sobre esses animais, é correto afirmar que são invertebrados? São. São de vida parasitária? Não, não são parasitas. Possui o corpo cilíndrico? Sim. Não segmentado? Segmentado sim, né? Tem vários anéis, por isso o nome, né, do filo Annelida, porque tem vários anéis. Favorecem a agricultura, pois produzem o gás oxigênio necessário à respiração das raízes dos vegetais. Elas até favorecem a agricultura, mas elas não produzem gás oxigênio, tá? Então, elas não fazem isso. D. Sintetizam a matéria orgânica de que necessitam para sobreviver a partir dos minerais que absorvem do solo. Sintetizar matéria orgânica, elas não são plantas, né? Elas não fazem fotossíntese, então como é que elas vão fabricar matéria orgânica? Não, elas se alimentam de matéria orgânica já pronta, mas sintetiza não, tá? Rastejam e cavam túneis graças à contração e distensão coordenadas dos músculos de cada segmento do corpo? Sim, né? É assim que elas se locomovem, principalmente por debaixo da terra. Então, a resposta aí vai ser a letra E. Questão 13. As minhocas desempenham um importante papel ecológico nos ecossistemas, reciclando materiais e atuando como verdadeiros arados que revolvem os solos. Sobre as minhocas, podemos afirmar corretamente que são monóicas, de reprodução cruzada, apresentam um sistema circulatório fechado, respiração pulmonar e excreção por túbulos de Malpighi. Elas não respiram por pulmões, né? A respiração delas é cutânea e não é por túbulos de Malpighi. Elas fazem excreção por nefrídeos. Então, a letra A é errada. Aqui fala que elas são dioicas. Não, elas são monóicas, né? Porque elas são o quê? Hermafroditas. A mesma coisa aqui, então não vou nem ler. A letra D, são monóicas, se autofecundam? Não, elas fazem fecundação cruzada para garantir a variabilidade genética, né? E também aqui, ó, fala de respiração pulmonar e excreção por túbulos de Malpighi, então aqui está tudo errado. Letra E, então só pode ser essa a resposta, né? São monóicas, sim, reprodução cruzada, apresentam sistema circulatório fechado, respiração cutânea e excreção por nefrídeos. Certinho, então a resposta é a letra E. 14. Analise as alternativas a seguir. Triblásticos e celomados, corpo segmentado com repetições externas e internas de metâmeros, respiração cutânea indireta ou por meio de brânquias, excreção feita por metanefrídeos. É correto afirmar que são características presentes em quem? Né? Nos anelídeos, que é o grupo que estamos estudando no momento. Alguns representantes do reino animal apresentam estruturas únicas que os ajudam a sobreviver. Os parapódios são exemplos desses tipos de estruturas que atuam não só como superfície para trocas gasosas, como também, em alguns casos, auxiliam na sua locomoção. Essas estruturas podem ser encontradas em qual invertebrado descrito a seguir? Então, parapódios, né, são estruturas de locomoção encontradas nos poliquetos, tá? São aquelas cerdazinhas, né, que funcionam como se fossem pezinhos, né, que vai fazer a locomoção deles ali. Então, o nome certo é parapódio e nós encontramos isso nos poliquetos. Então, são pés, né, com cerdas.
16. A atividade das minhocas favorece a agricultura, pois reduz a compactação e facilita a aeração do solo. Entretanto, em função das características climáticas do semiárido nordestino, o uso de minhocas na lavoura não é recomendado devido à baixa sobrevivência desses animais na região. Isso ocorre porque, poxa, lá no Nordeste raramente tem chuva, o solo está sempre o quê? Seco. Então, a minhoca que faz respiração cutânea precisa de um solo, né, úmido para poder facilitar a troca gasosa pela sua pele. Então, como é que ela vai sobreviver num solo extremamente seco, né, faltando água ali, né? Então, não vai ter como ela respirar e ainda assim, ó, ela vai ficar o quê? Desidratada. Tá? Então, a resposta aqui vai ser qual? A letra D de dado, né? Então, aumento da desidratação, prejudicando a respiração, já que esses animais respiram pela pele, né? Respiração do tipo cutânea. E para isso precisa ter ambiente úmido, coisa que no Nordeste não tem. 17. A alternativa que contempla a principal novidade evolutiva nos anelídeos em relação aos moluscos, plateumentos, nemateumentos e quinidários é... Então, o que os anelídeos têm que esses outros aqui não têm? É justamente a repetição de estruturas, né, que nós chamamos de metameria. Por isso o nome anelídeo, né, de anéis. Então, é o corpo todo segmentado por anéis, repetição de estruturas, chamada metameria. 18. O filo Annelida tem representantes aquáticos e terrestres. Dentre eles encontram-se sanguessugas e as minhocas, apresentando importância terapêutica e ecológica, respectivamente. As minhocas, com sua atividade cavadora, promovem a aeração do solo e suas fezes contribuem para a formação do humus, composto extremamente fértil, valioso para o crescimento das plantas. Ainda sobre os anelídeos, considere as seguintes afirmações e ele pede para a gente achar as corretas, né? Os anelídeos são protostômios, celomados, triblásticos e apresentam metameria? Perfeito. As minhocas possuem sistema digestivo incompleto, com presença de dentes na faringe, papo, moela? Não é incompleto, né? O sistema digestório dela é completo, ela possui boca e ânus, então é considerado completo. Então a 2 está errada. Nos anelídeos, a excreção é feita por um par de metanefrídeos por metâmero, os quais eliminam as excretas nitrogenadas através dos nefridióporos. Sim, certinho. A saliva da maioria das sanguessugas contém iridina, cuja ação é anticoagulante. Sim, né? Até falei ainda há pouco numa outra questão que é usada na medicina, né, em algumas cirurgias por causa do processo, né, de anticoagulante que é utilizado. Então a 4 está certa. As minhocas são hermafroditas, realizam autofecundação e os ovos são depositados em um casulo produzido pelo clitelo. Então, elas aqui, né, praticamente está tudo certo, mas só que elas não fazem o quê? Autofecundação. Então você lê rápido assim, você até pensa assim, ah, tá certo. Mas olha só a pegadinha aqui, né? Autofecundação não, elas fazem fecundação do tipo o quê? Cruzada. Então a que está correta é a 1, a 3 e a 4, né? Letra C. 19. O filo Annelida é colocado numa posição mais primitiva em relação ao filo Artrópoda, por possuir características evolutivas inferiores. Apesar disso, algumas características são comuns aos dois grupos, tais como, então, vamos ver aqui, são triblásticos, possuem simetria bilateral e um par de pernas por segmento. Não, né? No caso dos artrópodes não vai ter um par, né, de pernas por segmento. Você vê ali que os insetos que fazem parte do grupo dos artrópodes, né, eles possuem 3 patas de cada lado, então são 6 patas.
E no caso das aranhas, né, nós temos ali 4 patas de cada lado, então são 8 patos. Então, assim, essa contagem de pata aí tá errada. Letra B. Tem o corpo segmentado, respiram exclusivamente por brânquias e possuem simetria bilateral. Nós vimos que as minhocas respiram como? Né? Pela pele, respiração cutânea. Então, não é isso que tem em comum entre os dois grupos, né? Letra C. Tem o corpo coberto por quitina, desenvolvem-se por metamorfose e possuem circulação fechada. Não, a minhoca não tem exoesqueleto de quitina. Isso daqui é exclusividade dos artrópodes, tá? Então, e nem se desenvolve por metamorfose, então tá errado. D. São triblásticos, celomados e possuem simetria bilateral? Sim, tá? Então tá certinho a letra D. Então é isso que eles têm, né, em comum, esses dois grupos aí. Agora, exercícios do PISME. Estudo que contou com a participação de um pesquisador brasileiro revela que a presença das minhocas no solo aumenta a produtividade agrícola. O resultado mostra que a presença das minhocas aumentou a produtividade de grãos e a biomassa aérea de plantas, afirma George Brown, pesquisador em ecologia do solo da Embrapa Florestas, Paraná. O resultado era esperado, afirma Brown. Há centenas de anos, as minhocas são consideradas aliadas no agricultor, ajudando no crescimento das plantas. Contudo, o que não sabíamos ainda era a dimensão do efeito positivo, nem como ele funcionava. Então, leia as afirmativas a seguir e vamos achar as que são o quê? Corretas. As minhocas vivem em galerias escavadas no solo e a sua atividade de escavação melhora a textura e estrutura do solo, tornando mais poroso e aerado? Sim, né? Então a número 1 está certinha. As minhocas se alimentam de matéria orgânica disponível no substrato, acelerando a sua decomposição e reincorporação no solo? Sim, né? Por isso que o solo fica tão fértil, né? Devido a esse processo que elas fazem. Então, as fezes dela, né, saem ali com bastante nutriente para as plantas, tornando ali, né, o solo bem fértil por causa disso. 3. As minhocas são predadores que se alimentam de invertebrados do solo, prejudiciais para as plantas, ajudando assim no controle de pragas de plantações? Não, né, as minhocas não fazem isso daí. Elas não são predadoras de invertebrados, elas só se alimentam mesmo de matéria orgânica, né, disponível ali no solo, tá? Então a 3 está errada. Os excrementos das minhocas são ricos em nitrogênio, um dos nutrientes mais importantes para o crescimento das plantas? Sim, né? Então ali o humus é rico em nitrogênio, isso é muito bom para as plantas. E as fezes das minhocas, quando incorporadas ao substrato, formam o humus, um excelente adubo natural. A gente já falou isso várias vezes, né? Então tá certinho. Então só a 3 que está errado, então a resposta aqui vai ser a número, né, a letra A dessa questão do PISME, número 1 do PISME, ok? Então é isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem, tá? E até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.